Graça e paz, amém? Privilégio, uma alegria enorme estar com vocês hoje e conhecer um pouco mais do povo de Deus, um pouco mais do povo batista deste estado tão especial que é o estado do Rio de Janeiro. E pastor Neemias, com as suas palavras de elogio e um tanto quanto exageradas sobre o pregador, acaba colocando nos meus ombros um peso, uma responsabilidade muito maior do que eu já tinha. Bondade do pastor Neemias, não precisa acreditar em tudo que ele falou, mas realmente a nossa igreja, a PIB de Macaé, no mês que vem vai completar 116 anos, e nós só temos um item pendente na programação. Nós estamos procurando membros fundadores da igreja e nós não achamos ainda. Se talvez tiver alguém aqui em Cabo Frio que estava por lá na organização da igreja, depois você fale comigo. Nós queremos fazer uma homenagem durante a programação. A igreja faz 116 anos, é uma das mais antigas igrejas do nosso país. Irmãos, como o presidente já disse, nós tivemos algumas intercorrências e por isso estamos fazendo algumas adaptações no programa de hoje, e eu quero ganhar tempo também. E para isso quero dizer que nós vamos considerar exatamente o tema deste congresso, é tempo de integrar as novas gerações, e o texto que é a divisa oficial em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, que nós já lemos, mas eu quero rapidamente ler novamente. O tema é tempo de integrar as novas gerações. Quem tem menos de 20 anos vai falar bem alto agora esse tema. Quem tem menos de 20 anos de idade vai ficar em pé e vai falar esse tema agora. Vamos lá? Quem tem menos de 20, fique em pé e fale o tema comigo. É tempo de integrar as novas gerações. Amém? Quem tem mais de 50 agora vai ficar em pé e vai ler também o tema comigo. Quem tem mais de 50, fique em pé. Vamos lá? É tempo de integrar as novas gerações. Agora, aqueles que estão na minha faixa de idade, a partir dos 20 e bem antes dos 50, fique em pé também. Não, todo mundo permaneça em pé. Quem tem menos de 20, quem tem mais de 50. E agora o pessoal da minha faixa de idade, que vai dos 20 até os 49, mais ou menos. Juntos e bem forte, todo mundo, vamos lá? É tempo de integrar as novas gerações. Agora ouçam, eu vou ler o texto. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra, tão atual, tão viva, tão profunda. Obrigado também por esta noite especial e pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos como homens batistas do estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor abençoe hoje e os próximos dias de tal maneira que este congresso cumpra os propósitos do Senhor na vida de cada pessoa que por aqui passar. Nós assim oramos com gratidão no nosso coração, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Há poucos minutos antes do início da programação, eu estava passeando ali no estacionamento da igreja, e há um estande que está vendendo CDs, não sei se você já passou por lá, e eu comecei a observar os CDs que eles estavam vendendo. Tem CD lá do Luiz de Carvalho. Quem conhece? Levanta a mão. Pronto, a metade não levantou. No ano passado eu fui pregar numa igreja, sabe quem cantou? 92 anos de idade, Feliciano Amaral, o primeiro cantor a gravar um long play evangélico no Brasil. Era um negócio de doido, cabia uma música só de cada lado e rodava devagarinho, e era uma música de um lado e uma música do outro, tocava na radiola. Quem aqui conhece esse trem chamado radiola? Levanta a mão. Só uns 4 ou 5, que a maioria não conhece Luiz de Carvalho, não conhece Feliciano Amaral. Gente, é por isso que nós temos que falar sobre a
integração das novas gerações, juntando num saco só as antigas gerações, as gerações atuais e as futuras gerações. Por causa dessas diferenças, que nós precisamos conviver com elas. Eu tenho uma filha de 22 anos de idade. Os meninos podem baixar a bola, porque ela já está namorando sério e já em breve vai ficar noiva e vai se casar. Linda, minha filha, linda. Ano passado ela foi eleita num concurso nacional da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a filha de pastor mais bonita do país. Então eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho um filho de 17 e eu tenho um filho de 6 anos. Eu tenho que conviver com essa realidade. Linguagens diferentes, preferências diferentes, gostos diferentes. Raquel, você é ministro de música da igreja aqui? Eu lembro como se fosse ontem uma reunião que o pastor da igreja convocou. Eu era adolescente na época, participava da equipe de cânticos da igreja, e ele disse assim: olha, fizemos uma reunião essa semana com os diáconos da igreja, e a partir desse domingo está proibido bateria, guitarra e bater palmas nos nossos cultos do domingo. Do sábado pode. Irmãos, é por isso que nós precisamos falar sobre esse tema, irmão presidente. É tempo de integrar as novas gerações, porque senão, nós que estamos envelhecendo, quer dizer, vocês que estão envelhecendo, porque eu não estou envelhecendo, vão passar. E nós precisamos desses rapazes e dessas moças, desses meninos e dessas meninas, ocupando essa mesa e ocupando essa tribuna, esse púlpito, em poucos anos. E se nós não integrarmos as novas gerações hoje, aqui e agora, nós vamos fechar as portas e nós estamos com os nossos dias contados. Faço parte de um projeto missionário muito interessante da Convenção Batista do Paraná. E todos os anos nós visitamos os Estados Unidos e usamos uma estratégia simples para atrair a atenção dos jovens e pregarmos o Evangelho. Nós reunimos alguns jogadores profissionais e alguns pastores como eu que acham que jogam futebol, e então nós visitamos algumas igrejas nos Estados Unidos. Nós damos aula de fundamentos do futebol, e no intervalo das aulas e depois à noite, no intervalo dos jogos que nós fazemos contra times de futebol local, nós damos testemunho e nós pregamos de Jesus, e nós falamos sobre a importância de Cristo na vida, principalmente para adolescentes e jovens, porque as igrejas que nós visitamos nos Estados Unidos parecem uma plantação de algodão, tudo branquinho assim, ó. Você chega para o culto e você olha os irmãos e as irmãs todos com a cabeça branca, e a liderança das igrejas batistas nos Estados Unidos, a liderança está preocupada porque daqui a alguns anos as igrejas batistas nos Estados Unidos vão morrer, porque os membros das igrejas vão morrer. 80 anos, 90 anos, 100 anos. Um dia, numa dessas igrejas, nós já estávamos lá na frente participando do culto, entrou um irmão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, pastor Neemias. O irmão entrou segurando um balão de oxigênio do lado e aquele aparato todo em torno dele, e eu pensei, gente, o homem saiu do hospital agora e veio para o culto da igreja batista domingo pela manhã. E eu calculei que aquele homem deve ter mais ou menos uns 110 anos de idade. Por isso precisamos integrar as novas gerações, porque nós somos, como igreja, uma grande família, irmãos. Como união de homens batistas do estado do Rio de Janeiro, nós somos uma grande família. E como uma grande família, nós temos pessoas de todas as idades. E como uma grande família, nós temos pessoas de todos os gostos e linguagens. Por isso eu acho extraordinário que os irmãos tenham escolhido exatamente esse tema. É tempo, porque ainda há tempo, pois se o tempo passar vai ser tarde demais, de nós integrarmos as antigas gerações com as atuais gerações, com as futuras gerações, para que juntos, todas as gerações, nós possamos ser uma igreja forte, uma denominação forte, capaz de cumprir os propósitos de Deus nas nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que fazem parte da sociedade que nos rodeia.
Aqui no entorno da Igreja Batista do Braga, há pessoas esperando ouvir falar de Jesus, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, pessoas da quarta idade e pessoas da quinta idade esperando ouvir falar de Jesus. Agora preste atenção, porque o texto escolhido para ser a divisa do tema do Congresso dos Homens Batistas deste ano é muito interessante. O apóstolo Paulo estava falando sobre dons espirituais, e ele vinha falando sobre dons espirituais na sua carta aos Efésios. E de repente o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: prestem atenção, porque os dons espirituais que Deus vai distribuir aos membros das igrejas, esses dons espirituais têm um propósito. Esses dons espirituais na vida de cada um de vocês têm um objetivo. Prestem atenção. E então nós chegamos aqui no texto, versículos 12 e 13, e ele vai dizer assim: os dons espirituais, a capacitação, o poder, a presença, a manifestação e a ação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós tem um objetivo. E que objetivo é este? Está aqui no texto: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Dons espirituais para o crescimento da igreja. Dons espirituais para nós vivermos em paz, meus irmãos. Dons espirituais para nós vivermos em harmonia. Dons espirituais para nós crescermos. Dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, diz o texto. Dons espirituais para nós convivermos uns com os outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Agora vejam como é que o capeta é uma desgraça. Aliás, capeta não, lá na nossa igreja todo mundo já aprendeu, a gente fala é lapeta. Lá, bem lá, distante, longe. Porque tem igreja aí que você vai e o pessoal começa a orar chamando o capeta para vir, para entrar nos outros e derrubar os outros e tal. Lá na nossa igreja a gente quer distância dele, então a gente não fala capeta, a gente fala lapeta. Porque o propósito de Deus com os dons espirituais é a paz, a unidade e a harmonia da igreja. E o que é que Satanás tem feito? Ele tem utilizado exatamente os dons espirituais para causar dissensão, atrito, conflitos, divisões, problemas e guerras entre os crentes. Uma vez eu estava num almoço e à mesa sentou-se um pastor de uma igreja tida como pentecostal. E aí, durante o almoço, ele me perguntou assim: o irmão é pastor de uma igreja batista? Sim. Da Convenção Batista Brasileira? Sim. Então o irmão não fala língua estranha? Ainda não. Mas tem outros dons espirituais bem melhores do que esse. Aí ele disse assim: bom, então se o irmão não fala línguas estranhas, o irmão não tem o Espírito Santo. E eu disse para ele: meu querido, que pena que a sua arrogância feche os seus olhos para a verdade. Denominações inteiras divididas, e o propósito de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é que haja unidade na igreja, é que haja paz e harmonia na igreja, e que essa igreja seja um só rebanho, e que essa igreja unida cumpra os propósitos do Altíssimo, do Eterno Deus. E meus irmãos, essas divisões acontecem inclusive dentro das nossas próprias igrejas. Um pastor de Belo Horizonte contou que um dia ele estava no estacionamento da igreja, algo bem parecido como aqui na Igreja Batista do Braga,
E de repente alguns garotos, alguns adolescentes estavam entrando de bermuda, de camiseta e com skate debaixo do braço. E ele viu quando alguns diáconos se aproximaram e disseram para os meninos assim: aqui não, aqui vocês não podem entrar assim, porque aqui é a casa de Deus. E o pastor viu de longe, se aproximou, e ele, ao invés de brigar com os meninos, ele brigou com os diáconos. E ele disse assim: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrumar um jeito desses meninos entrarem na igreja, porque nós não podemos impedir que esses meninos ouçam a palavra do Senhor. Nessa igreja em Belo Horizonte, segunda-feira à noite, tem um culto que reúne centenas de adolescentes e jovens skatistas que cantam, oram e estudam a Bíblia Sagrada. Isso é integrar as novas gerações com as gerações atuais e com as antigas gerações. E, irmãos, nós precisamos começar dentro de casa. Eu vou dar um outro exemplo aqui, uma outra ilustração daquilo que eu tento dizer, utilizando novamente a música. Observe os nossos cultos. Quando nós falamos assim: agora nós vamos cantar um hino do cantor cristão, aí os irmãos na faixa dos 50, 60, 70 ficam felizes e cantam com muito prazer. Mas a rapaziada, os adolescentes e os jovens, nem conhecem a letra e não conhecem a melodia e não cantam. Aí depois o pastor diz assim: agora a equipe responsável de nos conduzir com os cânticos espirituais está com a palavra. Aí a situação se inverte, porque aí os velhos cerram as sobrancelhas, ficam tristes e chateados, não cantam, e só os adolescentes e os jovens cantam os cânticos espirituais. Pronto, já temos aqui um item para nós corrigirmos e melhorarmos, se nós queremos de fato integrarmos as novas gerações. Qual é a solução? Quando o pastor disser assim: agora nós vamos cantar um hino do cantor cristão, todo mundo canta, inclusive as crianças, os juniores, os jovens e os adolescentes. E quando o pastor disser: agora nós vamos cantar um cântico espiritual, todo mundo canta, inclusive quem é adulto, os homens, as mulheres, as senhoras e os senhores. Isso é integrar, irmãos, as antigas gerações com as atuais e as futuras gerações. A Bíblia no Novo Testamento está cheia de expressões assim, uns aos outros, inclusive uma que eu gosto muito que diz assim: tolerai-vos uns aos outros em amor. Eu sou do interior de Minas Gerais, e um dia eu fui pregar numa igreja lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí durante a mensagem, eu não lembro porquê, eu disse qual era o meu prato preferido, que é o mexidão. Não sei quantos aqui conhecem. O meu prato preferido é o mexidão, principalmente se passar de 2 dias, fica mais gostoso ainda. O mexidão, para quem não sabe, a gente vai na geladeira e pega tudo que sobrou do dia anterior, junta numa panela, estala uns 2 ovos com farinha, mistura aquele negócio tudo, esquenta e come. É uma delícia. Quando terminou o culto, um irmão lá na porta falou assim: pastor, não acredito que o senhor falou o que o senhor falou. Aí eu fiquei preocupado: gente, preguei alguma coisa errada, alguma heresia? O que é que a Bíblia diz que eu disse o contrário? Eu fiquei preocupado, e eu perguntei para ele: meu irmão, o que aconteceu? Ele falou: pastor, o senhor falar que gosta de mexidão? Que absurdo. Lá em casa minha mãe faz almoço todo dia e faz janta todo dia. Eu falei: azar da sua mãe, coitada. Aí eu falei para ele isso, eu falei: rapaz, mas olha só, eu gosto de mexidão, eu preciso que você me respeite, e eu vou respeitar você se você não gosta. Irmãos, isso é ser igreja, é nós convivermos em harmonia, é nós convivermos em paz, é nós convivermos em unidade. É isso que o texto diz aqui em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Os dons espirituais, as habilidades de Deus, as nossas capacitações, as nossas possibilidades, o poder do Espírito Santo de Deus que está em nós, contribuindo para nós vivermos juntos, aproximados, vivermos uns para os outros, abençoando os outros e os outros abençoando as nossas vidas também. E para isso é preciso que as gerações estejam integradas. Não podemos viver como igreja várias caixinhas separadas que não estão interligadas, onde cada um pensa o que quer, cada um gosta daquilo que quer e vive a sua igreja no seu canto isoladamente.
por isso que o Novo Testamento todo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que precisa de todos os seus membros ligados uns aos outros. Os dedos que estão ligados para formar a mão que está ligada no braço, no antebraço que está ligada ao tronco, e por aí afora vai. Caso contrário, teremos um corpo incompleto, um corpo deformado. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre dons espirituais. E falando sobre dons espirituais, ele expressa a sua preocupação e diz que nós precisamos buscar os meios necessários para alcançarmos unidade e harmonia. E o segredo para alcançarmos unidade e harmonia é vivermos em mansidão, é vivermos em humildade. E o agente, com certeza, para este êxito maior é o Espírito Santo de Deus. Dons espirituais que devem ser vivenciados, exercitados basicamente com dois objetivos: para o bem de toda a igreja, edificação, é uma palavra que aparece com clareza no texto, e para a pregação da palavra de Deus, ou seja, para o Evangelho. E nesse sentido, todos os dons espirituais são necessários e não apenas alguns. Isso significa que todos nós somos iguais e todos nós somos importantes. Ninguém é mais ou menos importante, mesmo que alguns apareçam mais e outros menos. Semana passada fizemos uma reunião na igreja, estamos num processo de eleição da nova diretoria, que acontece de 2 em 2 anos, e quando nós estávamos com os diáconos reunidos, nós temos 31 diáconos na nossa igreja, alguém disse assim: pastor, nós precisamos fazer uma grande renovação no corpo diaconal da igreja. Nós precisamos substituir estes que estão com mais idade por diáconos que são mais novos. E aí eu disse assim: não, nós precisamos trazer diáconos novos para trabalharem juntos com os diáconos que são mais antigos. E então nós vamos ter a força dos mais novos com a sabedoria dos mais antigos, e o nosso corpo diaconal será o melhor corpo diaconal do planeta. Porque se você tiver um corpo diaconal só com pessoas da terceira idade, esse corpo diaconal será fragilizado. E se nós tivermos um corpo diaconal só com rapazes de 20, 25, 30 anos e moças também, será um corpo diaconal tão inexperiente que será mais frágil ainda. Mas se nós tivermos vários diáconos e diaconisas de várias faixas etárias, com várias experiências e contribuições, então nós vamos ter um conselho diaconal, um corpo diaconal que realmente é um corpo. E esse é o nosso desafio, irmãos, não apenas para o conselho diaconal da igreja, mas para todos os ministérios, todos os departamentos, todas as organizações da igreja. O texto é claro: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. É tempo de integrar as novas gerações. Como há algum tempo escreveu João Alexandre, poeta, compositor e cantor. O nome da música é Abismo de Gerações, e ele estava falando sobre a dificuldade dele, João Alexandre, com o seu filho. E ele na letra diz assim: já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Ele diz: eu tô legal, pode crer, dá um tempo, vai rolar. Há um abismo entre nós. João Alexandre falando do seu relacionamento com o seu filho, na música. Mas aí ele diz assim: é por isso que Deus há de ser para nós um ponto de encontro que nos converte um ao outro e nos dá a paz. Por isso, é tempo de falar, é tempo de entender e é tempo de agir no sentido de integrarmos as novas gerações com as atuais e com as antigas gerações também. É preciso, é necessário que haja respeito mútuo.
É preciso que haja compreensão e aceitação entre nós. Só assim, nós como igreja, vivenciaremos harmonia e paz. E isso nos capacitará a estarmos neste ajuntamento de santos, independentemente das diferenças que temos, porque somos gerações distantes, algumas dezenas de anos. Dentro de uma casa é assim, irmãos. O vovô e a vovó, o papai e a mamãe, o tio, a tia, o filho, a filha, o neto. Eu visitei uma família da igreja há poucos dias. Nasceu o Davi, e eu fui visitar o Davi. E quando eu cheguei na casa, estava lá o pequeno Davi no berço, a mamãe dele, o pai, o avô e a bisavó do Davi. Todos debaixo do mesmo teto e convivendo em harmonia e em paz. Esse é o nosso desafio como homens batistas, fluminenses e como igreja de Cristo nesse tempo que o Senhor Jesus nos colocou. São vários dons espirituais, diz o apóstolo Paulo. Muitos dons, cada um deles com objetivo específico, porém todos eles com objetivo maior, que é o aperfeiçoamento dos santos, o exercício do ministério, o nosso crescimento espiritual e a nossa unidade. Está escrito no texto que nós temos lido e estamos fazendo uma rápida avaliação e comentários nesta noite. Precisamos acabar com as discriminações que existem dentro da nossa própria casa. Precisamos acabar com a inveja. Precisamos acabar com o orgulho, porque estas coisas inviabilizam a obra do Senhor em nós e através de nós. Embora seja da liderança, irmãos, eu sou um crítico da nossa denominação. Porque nós, como igreja batista, somos o que há de melhor no Brasil e no mundo. Eu não tenho qualquer dúvida disso, pastor Neemias. Quando nós falamos em igreja batista, sem discriminar aqui, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, luteranos, qualquer outra denominação. Meus irmãos, mas quando a gente fala de denominação, a nossa está perdendo de goleada. Eu não entendo isso. Porque quando a gente fala de denominação, a nossa não tem um canal de televisão nacional? Já passou da hora. Nossa editora gráfica, que era uma das maiores da América Latina, extinta. Pelo menos uma emissora de rádio de alcance nacional dos batistas brasileiros, não tem. Só para citar alguns exemplos. E aí você pega outras denominações, a maioria delas que não tem conteúdo bíblico, como nós, graças a Deus, temos, e muito. Produzindo revistas, jornais diários, programas de televisão de norte a sul do país, programa de rádio, e nós, meus irmãos, não avançamos porque nós não conseguimos integrar as gerações, não conseguimos integrar as ideias, os pensamentos, e nós permitimos que o inimigo use contra nós exatamente aquilo que eu acabei de citar agora: orgulho, arrogância, prepotência e vaidade. Então já disse e repito, porque não quero ser mal interpretado, como igreja batista somos o que há de melhor no nosso país e talvez no mundo. A igreja batista. Mas quando a gente fala de denominação, quando a gente fala da nossa associação, quando a gente fala da nossa convenção estadual, quando a gente fala da nossa convenção batista brasileira, quando a gente fala da nossa aliança batista mundial, então nós perdemos para muitas outras denominações, e eu não consigo que isso entre na minha cabeça. Se não tomarmos cuidado, seremos vítimas também dentro da nossa igreja local, e aí nem como igreja batista seremos o que há de melhor mais. Não chegaremos muito longe
se continuarmos vivendo assim como igreja e como denominação. Corpo de Cristo frágil, doente, limitado, incapaz de cumprir os propósitos do Senhor. Irmãos, eu descobri há pouco tempo que há uma igreja batista numa cidade em Minas Gerais, onde eles escreveram assim na placa de identificação: Igreja Batista, e aí o nome da igreja, não vou citar aqui, mas Igreja Batista tal, e aí embaixo, só cantamos hinos do cantor cristão. A minha Bíblia, que aliás me acompanha há muito tempo, tadinha, está até bem surrada, é a Bíblia com o cantor cristão aqui, ó, agarrado. Mas irmãos, o cantor cristão não é a Bíblia não, viu? Depois do Apocalipse aqui, acabou. O cantor cristão é só um recurso nosso muito bom, gosto bastante, cantamos muito na nossa igreja. Mas eu ainda não consegui endeusá-lo, porque eu não entendo que isso seja de Deus. E aí eu fui pesquisar a história dessa igreja, eu fiquei sabendo que mais ou menos uns 100 irmãos, que eram de uma igreja grande lá na cidade, uma igreja com mais ou menos 800 membros, esses irmãos se reuniram com a liderança e disseram: a partir de hoje, se nessa igreja cantar alguma coisa que não seja hino do cantor cristão, nós vamos sair. E aí a liderança decidiu: não, nós vamos continuar cantando hinos do Inário para o culto cristão e os cânticos espirituais também. Os 100 saíram e abriram uma igreja que só canta hino do cantor cristão. Mas não se assustem, porque lá em Curitiba, quando pastoreei 8 anos, eu descobri lá uma igreja batista do 7º dia. Então é o seguinte, tem de tudo, é só procurar que você acha. Devemos agir, meus irmãos, com sabedoria. Devemos agir sob a direção do Espírito Santo de Deus. Precisamos tomar decisões inteligentes como líderes e como igreja. Semana passada estávamos preparando tudo para a realização do programa especial de Páscoa deste ano na nossa igreja. E aí, a certa altura, a nossa igreja tem um piano, eu falo de cauda só para entender, mas não é de cauda não, ele é de mini saia, porque é só uma cauda pequenininha. Parece que tem um quarto de cauda, meia cauda, uns negócios assim, eu não entendo do assunto não. Mas eu costumo brincar com o pessoal lá que o nosso não é um piano de cauda, ele é só uma saiazinha lá, mas eu sei que nós precisamos de 9 jovens para levantar o piano e trocar ele de lugar, porque o pessoal do teatro precisava montar um cenário lá na frente. 9 rapazes sarados, aqueles que ficam na academia todo dia, a semana toda, sabe como é que é? Então, eu precisei de 9 rapazes assim para carregar o piano. Se eu dependesse do pessoal da terceira idade, o piano estava lá até hoje. Então, há alguns momentos que eu preciso das irmãs e dos irmãos de mais idade. Em outros momentos, eu preciso dos rapazes e das moças. Fizemos um almoço lá na igreja outro dia. O almoço ficou delicioso. Eu sei que se eu levasse aquelas meninas, adolescentes e jovens da igreja para fazer o almoço, tinha ficado terrível. Era sal demais, era sal de menos, coisa queimada para cá, queimada para lá, porque essas meninas só sabem comer hambúrguer. É verdade ou não é, irmãos? Sinceramente. Minha filha está com 22 anos de idade, está falando em casar. Eu já falei para ela: meu bem, você e seu marido vão sobreviver a pizza e hambúrguer, não vai dar certo. Isso não é sustância. Tem que aprender a fazer jiló, quiabo, essas coisas assim. Isso é que é bom. Isso é que dá saúde. Tem que aprender a fazer angu, polenta, feijão, arroz. É isso que a gente tem que comer. Minha filha tem 22 anos, não conhece muita coisa da cozinha. Então eu tenho que pedir a minha esposa, que é craque. A minha esposa é fera na cozinha. Se a gente montasse um restaurante, já tinha ficado rico. Então veja bem, cada um no seu quadrado, como dizem os jovens. Cada um na sua especialidade, cada um com a sua habilidade. E se a gente juntar tudo isso, vai ficar muito bom. Por isso, a importância de integrarmos as gerações, as antigas,
com as atuais e com as futuras, para que a igreja seja uma igreja sadia, uma igreja forte e extremamente capacitada para os propósitos do Senhor. É tempo de integrar as novas gerações, e eu louvo a Deus pela iniciativa dos homens batistas desse estado, de estarem reunidos neste final de semana aqui, em torno desse tema. Mas eu gostaria, irmãos, de fazer um apelo, não apenas para nós aprendermos e compreendermos, mas para nós tomarmos algumas atitudes práticas em relação a isso, porque senão nós não vamos sair do lugar. É preciso que você volte para a sua igreja e que você se assente com o seu pastor e com a sua liderança, e você diga assim: olha, eu fui ao Congresso dos Homens, lá na Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio, e eu ouvi uma coisa lá importante, e eu voltei preocupado, e nós temos que tomar uma atitude a esse respeito. Para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, precisamos integrar todas as gerações, as antigas com as atuais e as futuras, porque nós somos corpo de Cristo. Que para tanto o Senhor nos abençoe e nos ajude, que Ele nos dê coragem e sabedoria para nós cumprirmos os propósitos dEle, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé para nós orarmos? Deus, obrigado pela Tua palavra, que é tão clara, tantas vezes aparentemente simples, mas uma palavra tão profunda, que fala conosco, que mostra o caminho, revela a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque nós entendemos a relevância de vivermos uma igreja que de fato seja corpo de Cristo nesse tempo. Uma igreja que faça a diferença na sua comunidade. Uma igreja fortalecida, pois é formada por todas as gerações. Uma igreja que fala a linguagem do céu, porque vive em unidade. Uma igreja onde os dons espirituais são exercitados para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério da pregação da palavra da salvação, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja crescimento. Senhor, nós queremos alcançar a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Para isso pedimos que o Senhor retire do nosso coração toda arrogância, toda vaidade, todo orgulho, toda prepotência, todo e qualquer pecado que porventura esteja inviabilizando os projetos do Senhor em nós e através de nós. Ó Deus, dá-nos esta unidade, dá-nos esta comunhão, para que nós saibamos conviver com todas as gerações, com alegria, marcados por atitudes de amor, de carinho, de respeito. Que o Teu Santo Espírito faça essa obra, e que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa mente e o nosso coração para esta realidade. Que o Senhor, através do mover do Teu Espírito, esteja ministrando esta palavra na vida de todos nós aqui. Oramos com gratidão no nosso coração, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar-se. Muito obrigado mais uma vez, presidente e irmãos, pela honra, pelo privilégio de estar com vocês hoje, participando desse congresso. Que o Senhor continue a abençoar amanhã, nos próximos dias, e que frutos abundantes e frutos que permaneçam sejam colhidos aqui nesses dias para a glória do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém.